O Lucas, o nosso intérprete de Libras. Eu queria dizer que amanhã, se Deus quiser, estarei em Crato, no Ceará. Vamos entregar por volta de 2.800 moradias à família de baixa renda da região. Dizer também que o nosso governo entregou em 2 anos e meio quase 1 milhão de residências pelo Brasil. Só nos primeiros 6 meses desse ano, estamos aproximando a 200 mil unidades habitacionais entregues. O meu dia começou pela manhã com uma entrevista à rádio Jovem Pan, de Maringá, onde uma equipe formidável de entrevistadores realmente conduziram para que nós mostrássemos o que o governo estava fazendo no Paraná. Mas, obviamente, alcançou um nível nacional, porque as informações que tivemos que essa entrevista foi transmitida por praticamente todas as outras afiliadas pelo Brasil. Uma coisa muito importante fizemos lá no Paraná. O Tarcísio, juntamente com o governador Ratinho Júnior, traçaram lá uma nova modelagem para muitas rodovias do Paraná. Lá nós temos ainda um dos pedágios mais caros do Brasil, e nessa nova modelagem, que atinge 3.300 quilômetros, o pedágio é reduzido em pelo menos 40%, podendo chegar a 50%. Então o Paraná, que ainda tem um dos pedágios mais caros do Brasil, passará a ter um dos mais baratos. E que nós acertamos, conforme compromissado, qualquer nova concessão, qualquer nova negociação, nós vamos aqui zerar o pedágio para motociclistas. No Paraná, algumas praças de pedágio cobravam até R$ 9,00 para um motociclista passar por ali. Então isso está sendo deixado de lado e vale a pena lembrar, são 3.300 quilômetros de concessão no Paraná, sendo que aproximadamente 2.000 serão duplicados. Repito, o menor pedágio, moto zero, certo? E esse realmente é o nosso trabalho que nós fazemos em parceria. No caso, quero cumprimentar o governador Ratinho Júnior por ter buscado o governo federal para que viesse a federalizar algumas rodovias para que pudéssemos chegar num acordo aqui. Ouvi agora há pouco, eu queria falar menos sobre esse assunto, mas eu ouvi agora há pouco aqui na Jovem Pan uma declaração do ministro Barroso, dizendo os mais motivos para que não fosse aqui oficializado o voto impresso no Brasil. Uma coisa chocou, porque pega muito mal um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro, mentir. O Barroso mentiu agora, quando ele disse que, como as votações são feitas em escolas, realmente, uma parte considerável, quase todas as escolas têm sessões eleitorais, passariam 3, 4 semanas contando o voto e as criancinhas não poderiam ficar um mês sem aula. Ministro, pega mal mentir dessa maneira, ou então és um tapado que desconhece Rancho, eram nomes que é difícil entender, e levava em média 10 dias, e não 30 dias. Hoje em dia, com o sistema que nós gostaríamos que fosse aprovado e não foi, o voto seria impresso. Há uma enorme diferença em ler um papel impresso e um papel escrito à mão. Então a apuração seria feita pelos próprios mesários, ali na sessão eleitoral. A média são 400 votos por sessão eleitoral. E tem ali, em média, 4 pessoas tomando conta daquela sessão eleitoral. Acabou a votação, contar 400 papéis com voto impresso, não tem dificuldade. Acredito que 2, 3 horas seria mais do que suficiente para contar esses votos. Agora vem Vossa Excelência dizer que as criancinhas ficariam um mês sem aula. Isso não me entender, não quero adjetivá-lo aqui, mas pelo amor de Deus, tá achando que o povo brasileiro é o quê?
Vai mentir dessa maneira? Daí fala outra mentira. O país tomado pela milícia, pelo PCC, pelo tráfico, poderiam pegar 10 mil eleitores e criar um clima, né, lá na sessão eleitoral, dizendo que, olha, o que está na tela não está no papel aqui do lado. Se não está, é do TSE. Falou também na segurança do transporte das urnas de papel. Pelo amor de Deus, em cada sessão eleitoral tem um policial militar. Muitas vezes tem gente das Forças Armadas participando dessa operação. Agora, ministro Barroso, o senhor que é presidente do TSE, fiquei sabendo agora que o ministro Alexandre de Moraes determinou o quê? Que as publicações, como eu tenho na minha página, dos linkzinhos ali do inquérito da Polícia Federal tem que ser retirados. Tá? Qual o prazo que ele deu? Tem o prazo aí? Agora aqui, presidente. E o que mais também? Afastou o delegado responsável. Afastou o delegado responsável pelo inquérito. Esse inquérito começou em novembro de 2018. 2 anos e meio. Por que não chegou no final, no relatório final? Pelo que tudo indica, não posso afirmar aqui, interferência. Porque todas as informações, quase todas, que o delegado precisava lá do TSE, ele obteve. Inclusive, ministro Barroso, uma das afirmações do senhor Giuseppe Giannini, o homem pai do voto eletrônico, né, que foi afastado, mas foi ser secretário especial no seu gabinete, ele escreveu lá, por ocasião daquela investigação, que o próprio TSE apagou os logs, ou seja, apagou as possíveis provas do crime. Agora, houve interferência na PF, 2 anos e meio, quando seria concluído esse processo? Se a gente ficar quieto aqui, não ia ser concluído nunca. Agora, a medida afastar o delegado encarregado do inquérito, com toda certeza, o diretor-geral da PF vai botar outro delegado lá. E, obviamente, né, o que nós queremos é agilidade, rapidez, que com todas essas informações, que está na minha página na internet, e Vossa Excelência, Alexandre de Moraes, mandou retirar agora, o pessoal já copiou. Todo mundo já copiou. Eu tenho cópias aqui. Segredo de justiça, o que estavam fazendo, não deixando esse inquérito para frente, é um crime contra a democracia. Não querem apuração. E olha só o que acontece. Eu vou falar um caso aqui real. Comigo. Eu fui acusado de interferência na Polícia Federal, naquele inquérito lá do senhor Alexandre de Moraes mesmo, né? Foi o dono do inquérito, que eu teria interferido na PF quando eu fui acusado pelo então ministro Moro. E eu tinha filmado, gravado a minha reunião reservada. Eu não tinha obrigação de gravar. Não é uma sessão como na Câmara dos Deputados, como na Câmara Municipal que tem pelo Brasil, uma Assembleia Legislativa, ou uma sessão do Supremo Tribunal Federal. O pendrive, e ele divulgou o que aconteceu lá. Foi passado para a imprensa depois. Ainda ia ser acusado do quê? De ter interferido sim na PF e escondido o pendrive. Com toda certeza eu estaria me acusando de um montão de coisa, crime de responsabilidade, teria mandado processo para a Câmara para abrir um processo de impeachment, um montão de coisa. Agora, quando o próprio TSE afirma nesse inquérito da Polícia Federal que os logs foram apagados, que a marca dos possíveis crimes foram apagados, o senhor Giannini tinha que responder o processo. Alguns acham até que ele devia ser preso por obstrução da justiça. E o que o ministro Alexandre de Moraes faz agora? É o que chuta lá no TSE para ele mesmo pegar aqui no Supremo. Ele inicia o processo lá no TSE, manda para o Supremo, ele mesmo é o dono do inquérito e começa a investigar. Afastar o delegado? Eu acho que a Polícia Federal vai ouvir esse delegado. Por que o atraso na apuração daquele inquérito? Que ali sim, uma comprovação clara
com provas do próprio TSE de interferência. Querem intimidar quem? A justiça é para todos. Todo mundo no Brasil, né, uma grande parte dos brasileiros, querem a certeza de quem votar, o voto vai para lá. A gente não devia nem estar perdendo tempo com isso. Tem muita coisa importante para eu fazer no Brasil. Mas eu tenho que pensar nas eleições do ano que vem, não por mim, mas pelo futuro do Brasil. Chega a informação aqui que o inquérito, dito sigiloso, entre aspas, da PF, né, sobre atos antidemocráticos, ainda está no site do Estadão, o Jornal Estado de São Paulo. Ninguém mandou retirar. Foi vazado. Que foi vazado, né? Foi vazado. Bem, o que acontece? Nós tivemos aqui uma votação no parlamento essa semana sobre uma PEC lá da Bia Kiss, que o relator era o Felipe Barros, que não conseguiu 308 votos. Conseguiu 229 a favor e 218 contra. Ou seja, ganhou, mas não levou. Faltou quórum. Regra do jogo. Paciência. Agora, o que o Globo.com faz quando disse que praticamente metade do parlamento acredita, né, na urna eletrônica e a outra metade tem desconfiança? Que se não tivesse desconfiança, teria votado contra a PEC do voto impresso. Daí vem a Globo.com, são aliados, né? Após derrota da PEC, Bolsonaro ataca a TSE e mente sobre o placar. Pessoal, eu sei que são 513 deputados. A metade está lá, 256,5. Mas entre os votantes, tá, praticamente metade foi a favor e metade foi contra. Mas vamos lá. Vamos continuar? Alguma coisa mais sobre o voto impresso aí, pessoal? Está bom o tamanho, né? Vamos ver amanhã qual vai ser a decisão do diretor-geral da Polícia Federal, o Maiorino, sobre essa decisão do prezado ministro Alexandre de Moraes, que afastou o delegado do inquérito. Nós queremos que esse inquérito vá para o final. Já está todo documentado lá. Com essa decisão da Alexandre de Moraes, eu acho que só não tem a cópia do inquérito quem não quer. Ou acho que apagou, se tirar do meu site, apagou, resolveu o assunto. As provas estão lá. E olha a história que eu quero contar aqui. Não tenho provas. É apenas aí uma suposição. Alguém acha que o hack era um hack turista? Ele não tinha o que fazer. Lá em abril de 2018, ano das presidenciais, ele ficou passeando lá no TSE, teve acesso ao código-fonte, teve acesso à senha do ministro Banhos, teve acesso à senha de outro funcionário. O tempo foi passando, ele ficava lá, para cá. Viu o código-fonte, teve acesso ao código-fonte. Tivemos o primeiro turno, tivemos o segundo turno, e daí, em novembro, esse hack, que continua desconhecido, né? Ele resolve dizer o que aconteceu. Aí teve um inquérito, o próprio TSE disse que sim, ele passeou dentro do coração dos computadores do TSE, que contam votos, que fazem a apuração, né? O próprio TSE diz que as pegadas foram apagadas, que os logs foram apagados pelo próprio TSE, apagando marcas do que foi feito lá, e com os logs podia saber de tudo que aconteceu. E daí então, por que esse hack, né, ou esse grupo de hack, essas pessoas resolveram denunciar? Olha onde nós chegamos. Não tenho provas. Para a Globo não falar amanhã que Bolsonaro mentiu, sem provas, estou adiantando. Não tenho provas. Então, mas alguma coisa aconteceu.